E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e lhe dormiu debaixo de um zimbro, e dizemos amém. Podemos ver aqui, uma passagem bem conhecida. É uma passagem, um homem conhecido por ter tal intimidade com Deus, por tocar os céus de tal forma com que os céus se abra e faça fogo do céu descer. Vemos aqui um profeta em que orou para que não houvesse chuva, e assim foi sucedido. Era um homem que, ao falar embaixo na terra, Deus assinava no céu. Vemos aqui um escolhido, vemos aqui um chamado, um homem aparentemente forte perante a sociedade. O homem com tamanha intimidade com Deus, tamanha intimidade com os céus, de falar e algo se cumprir, de pedir a Deus para que fizesse fogo do céu descer, e assim foi sucedido, assim foi feito. Mas por conta de uma palavra, em questão de segundos ou talvez minutos, em que Jezabel libera uma palavra dizendo: eu vou matar Elias. Elias fica sabendo que Jezabel declarou que ia matá-lo. E isso aqui me chama muita atenção, porque um homem com tamanha força que tinha, amedrontou-se por conta de uma palavra. E a reação de Elias foi a seguinte: Elias não foi para cima. Elias não foi orar. Elias não foi pedir a Deus que fizesse fogo do céu cair. Ele não foi pedir a Deus que o livrasse. Mas Elias, ao saber que Jezabel tinha mandado matar os profetas, e agora ele acha que só tem ele ali, acredito eu, que agora ele se entristece, e ele fala: acabou para mim, todos morreram, eu não quero mais, vou me esconder. E aí a parte intrigante que entra, onde ele entra na caverna e pede a morte. Como vamos ver aqui no versículo 4, onde diz: e ele caminhou por um dia durante o deserto, sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Vem comigo agora, pensa comigo. Ele faz fogo do céu descer, faz a chuva travar, faz o céu se fechar para que não descesse água, para que não chovesse durante meses. E agora, por conta de uma palavra, ele decide se esconder.
Vamos lá. Ele senta debaixo de um pé de zimbro e fala: tira a minha vida, ó Senhor, pois não sou melhor que os meus pais. Elias pensou que morrer seria a solução. Elias achou que talvez morrer seria a solução. Quantas vezes nas nossas vidas, quantas e quantas vezes achamos que sumir, que morrer seria a solução. Vemos aqui agora um Elias triste, um Elias depressivo, um Elias medroso, ansioso, com medo. Por quê? Por achar que só tinha ele de profeta. Talvez a ansiedade bateu, talvez a depressão falou mais alto. A ansiedade veio e ele disse: Senhor, só tem eu agora. Todos morreram, o que eu vou fazer? Só tem eu como profeta, só tem eu para profetizar. E creio ainda que ela irá me matar, assim como matou os outros, eu vou morrer. O Elias que muitos viram subir numa carruagem de fogo no redemoinho, é o Elias que se esconde com medo na caverna. É o Elias que pede a morte. A história de Elias é linda, porque vamos ver um homem de tamanha fé, de tamanha intimidade com os céus. O homem que era capaz de falar: não haverá chuva durante tal dias, e assim Deus fechar os céus. Era um homem que falava na terra e Deus batia o martelo no céu. Voltando, Elias agora, ele caminha por um dia, durante um dia ao deserto. E ali ele encontra um pé de zimbro, aonde agora ele decide parar. E ele fala: achei o meu lugar, é aqui aonde eu vou ficar. E ali ele fica. E ali ele fica. Vemos aqui um Elias medroso, com medo, pedindo a morte. Aí a pergunta é: como um homem capaz de fazer fogo do céu descer, agora está pedindo a morte? Me explica isso. Como um homem capaz de fazer a mão de Deus se mover em seu favor, agora está pedindo a morte. E ele diz: tira a minha vida, ó Deus, pois não sou melhor que os meus pais. Elias achava que o que ele precisava era morrer. Você achava o que você precisava era morrer. Quantas e quantas vezes eu orei a Deus pedindo a morte. Quantas vezes eu quis morrer. Quantas vezes eu quis acabar com a minha vida. Mas a palavra que o céu declara sobre a vida de Elias é o que Deus fala para Elias: Elias, come e bebe. A palavra de Deus fala que agora Elias entra na caverna e ele dorme. Ele dorme. O que Elias precisava era descansar, meus irmãos. O que Elias precisava era apenas descansar no colo do Pai.
Talvez, às vezes, pelas circunstâncias, a depressão bate na porta, a ansiedade bate na porta. E a gente fala, eu preciso morrer. Eu preciso parar a minha caminhada. Mas o que precisamos é descansar. Descansa nele hoje. A morte não é a solução. A morte, morrer, não adiantaria em nada. Porque o processo, ele é doloroso. O processo, ele dói, ele machuca. Eu posso dizer através da minha vida, de quantas e quantas vezes eu orei, Senhor, tira a minha vida, pois não aguento mais. Senhor, eu não quero mais estar aqui. E Deus sempre me mostrando, meu filho, você precisa descansar. Descansa, descansa, dorme, come e bebe, pois longa é a tua caminhada. E Elias ali dorme. E ao acordar, ele tem ali pão e água. E a palavra é, Elias, come pão e bebe água, pois longa é a tua caminhada. Este medo não vai te parar, Elias. Esta frustração, essa tristeza, Elias, não vai te parar. Esta depressão, Elias, não vai te parar. Esta ansiedade, Elias, não vai te parar. Longa é a tua caminhada, Elias. Você precisa descansar, Elias. Descansa em mim, Elias. Eu estou cuidando de você. Era necessário que Elias fosse para a caverna. É normal parar no meio da caminhada e dizer, Deus, eu não aguento mais. É normal a gente se entristecer, a ansiedade bate, o desespero bate, vontade de desistir, de olhar para trás, mas a palavra que eu declaro sobre a tua vida hoje é, come pão e bebe água, descansa nele. Ai, meu Deus, que palavra. E o que eu mais acho lindo, eu amo o Elias, que faz fogo do céu cair. Mas também eu entendo o Elias que entra na caverna e chora. Alabás, canta alabás. Eu entendo o Elias que entra na caverna e chora. Eu entendo o Elias que entra na caverna. Ah, meu Deus, eu entendo. É difícil. A caminhada com Cristo, ela é difícil. Ela é pesada. Eu aprendi na força. Eu aprendi na marra que nem tudo Deus vai curar. Nem tudo Deus vai curar, mas Ele vai nos dar graça para suportar. Você entende? É a graça. Se estamos de pé, é a graça dele que nos sustenta. Porque às vezes queremos parar no meio da caminhada. Porque é doloroso. A gente recebe pedrada. A gente recebe críticas. Eu sei, é doloroso, eu entendo. Eu sim admiro Elias que ora a Deus pedindo que o céu caia dos céus, que o fogo desça. Mas também eu entendo Elias, o que entra na caverna e diz, Senhor, eu quero morrer. Sim, ali dentro estava o homem sem capa,
estava o Elias sem armadura. Ali estava o Elias medroso, com medo. O Elias, ser humano, além de profeta, ele era ser humano. O que Deus tinha para falar com Elias tinha que ser na caverna. Tinha que ser na caverna. Oh, glória! Na caverna não tem armadura. Na caverna não tem capa, não tem mensagem. Na caverna não tem mensagem, não tem fogo do céu caindo, não tem chuva parando, não tem céu fechando para que a chuva não desça. Não tem Elias matando o profeta de Baal. Não tem. Na caverna tem apenas um homem com medo. Um homem chorando, desesperado. E o que mais me intriga, no nosso meio aqui, podem até falar assim: ah, eu ainda tenho 7.000 escondidos. Você não tem utilidade para o rei. Deus não precisa de você. Mas aí eu entendo que mesmo Deus tendo 7.000 profetas escondidos, Ele vai atrás de um. Ele vai atrás de Elias, dizendo: Elias, Elias, o que fazes nessa caverna? Elias, o que fazes aí, Elias? Desce, Elias, sai desta caverna. Come pão, bebe água, porque o que eu tenho com você vai muito além, Elias. O que eu tenho com você vai muito além dessa tristeza, desta angústia, desta depressão, deste mal que te fere, desta perseguição. Elias, o que eu tenho com você é maior, Elias. Mas para Elias levantar um sucessor, ele teve que passar por lutas. Elias chorou. Ele pediu a morte. A palavra fala que Elias era profeta, mas ele tinha as mesmas paixões que nós. Homem tão cheio de Deus, agora se encontra dentro de uma caverna pedindo a morte. Você entende o que é isso? Forte para a sociedade. Ele era forte diante dos profetas, diante dos homens, mas dentro da caverna Elias chorou. Elias pede a morte. Meu Deus, a gente vê Elias aqui agora, ele está sendo um ser humano. Porque ninguém, absolutamente ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Quantas das vezes achamos que somos super-heróis? Não somos super-heróis. Dentro daquela caverna, você não via o Elias que profetizou. Você não via o Elias que fechou os céus. Você não via o Elias com a armadura que matou 400 profetas. Você não viu? Mas o que você viu foi o Elias dizendo: eu não sou melhor que os meus pais. Eu não mereço, eu não quero mais. Eu quero parar, eu quero desistir de tudo. Acabou aqui pra mim, tira a minha vida. Aí vem Deus dizendo: Elias, Elias, você não sabe o que eu tenho contigo. O que eu tenho contigo é muito maior, Elias. É muito maior. Nem tudo que a gente quer, Deus vai fazer.
Às vezes, Deus não vai nos dar o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E o que Elias precisava era descansar. O que Elias precisava era dormir, era descansar no colo de Deus. O que você precisa é descansar. Sei que é difícil, a luta com Cristo é difícil. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. É difícil. Mas sabe qual é a parte boa? Eu gosto daquela palavra que diz assim, ó. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Tem um céu, tem um rio de água viva nos esperando. Eu sei que dói, a vida é dor. É doloroso viver. Eu sei que dói. Mas num grande dia, depois disso tudo, existe um vale. E existe um vale que a gente tem que ultrapassar. Depois disso tudo, tem vitória, tem Sião. Tem Sião. Todo ano, pessoal, o povo, inclusivemente os homens, principalmente os homens, eles iam para Sião. Mas antes de Sião, tinha um vale para ultrapassar, conhecido como o Vale de Baca. O Vale de Baca. Baca significa dor, choro e lágrimas. Todo ano eles iam para Sião, mas antes de chegar em Sião, tinha um vale para ultrapassar. E nesse vale tinha pedras, tinha espinhos. Tinha um vale. E para chegar em Sião, tinha que ultrapassar o vale. Não tem meio termo em dizer, eu vou voltar daqui. Não tem isso de dizer, eu não vou. O negócio é atravessar o vale. Porque vale todos nós atravessamos. Mas a pergunta é, você vai atravessar o vale ou você vai voltar? Tinha um vale. E é o Vale de Baca. Depois desse vale, tinha a planta de Baca. Sabe o que era extraído desta planta? Um óleo, um bálsamo, que curava as feridas daqueles que atravessavam o vale. Sabe o que se encaixa essa palavra? E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas para isso precisamos atravessar o Vale de Baca. Elias atravessou um vale. Elias sofreu. Teve que se esconder. Mas Elias chegou em Sião. Elias venceu. Elias venceu a depressão. Em dizer que o que ele precisava era a morte. Elias venceu a ansiedade. Ele venceu o medo. E assim como Elias venceu, a gente vai vencer também. A solução não é pedir a morte, a solução não é querer morrer.
A solução é dizer: a Deus, eu estou aqui, sofrendo, chorando, mas eu pertenço, quebrado inteiro, eu pertenço ao oleiro, eu estou na mão do oleiro. É isso. É dizer: seja feita a tua vontade na minha vida. Se for para doer, que doa, mas eu vou continuar seguindo por este vale até chegar em Sião. Sião está logo ali. O vale está bem na frente de Sião. Mas para chegar em Sião, eu preciso passar pelo vale. Não tem essa de dizer: eu não quero. Vai doer, vai machucar, mas ensina, mas abraça. A graça dele nos sustenta todo dia. A graça dele está aqui, ó. Você cai e ele diz: levanta, eu estou contigo. Levanta. Não para. Murmurar não vai adiantar. Reclamar não vai adiantar. Não vai. Não vai adiantar você reclamar. Ali estava o povo no deserto. Eles ficaram durante 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. A terra prometida, que manava leite e mel, estava bem ali na frente. Estava bem ali na frente. Mas eles andaram em círculo pelo deserto por conta da sua murmuração. Porque murmurastes contra o Senhor. Eles rodaram em círculos. Murmurar não vai adiantar. O negócio é dizer: Senhor, está doendo, mas sei que a tua graça, o Senhor vai me dar graça para suportar. Eu não vou resistir, eu vou continuar até chegar em Sião, mesmo que seja para entrar na caverna, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que chorar, mas eu não vou desistir. Esta é a palavra. Tem coisas que Deus não vai permitir que o inimigo saiba sobre nós. Oh, glórias! Entenda! Entenda, meu Deus. Tem coisas em nós que Deus não pode deixar ser conhecido pelo nosso inimigo. Tem coisas que Deus não deixa que o nosso inimigo conheça sobre nós. O nosso ponto fraco. Porque quando o inimigo sabe aonde é o nosso ponto fraco, é ali onde ele mais trabalha. Só para ver até onde a gente vai. Já sei o ponto fraco dele. É ali onde eu vou trabalhar, quero ver se ele vai desistir. Mas aí vem Deus dizendo: Elias, come pão, bebe água, eu estou contigo. Está Josué. Moisés morreu. E aí Josué fala: o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? Aí vem Deus dizendo: ó, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Esforça-te.
Esforça-te, é isso que Deus quer de nós. Esforço. Esforça-te. Tem bom ânimo, esforça-te. O mundo é dor. Vai machucar, vai doer, o processo dói. O processo ele dói, o processo ele é lento, a cura é lenta, mas Deus, ele nos dá graça, porque nem tudo Deus vai curar. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai curar, mas ele vai nos dar graça para suportar o processo. Ele vai nos dar graça para suportar, e mesmo ainda que ele não cure, eu jamais poderia dizer que ele não cura, porque eu não preciso ser curado para dizer que Deus cura. Eu não preciso que ele me cure para dizer que ele cura, porque eu sei que ele cura. Mesmo que ele não faça em mim, mesmo que ele não faça na minha vida, mas eu sei que ele faz. Mesmo que ele não faça por mim, eu sei que ele faz. Mesmo que ele não se levante por mim, eu sei que ele faz. Eu posso estar vivendo hoje uma vida, vamos dizer, dolorosa, uma fase ruim, mas não é porque ele não fez em mim, não é porque ele não me curou, não é porque ele não me levantou que eu não posso dizer que ele faz milagre. Porque ele faz. 12 anos. A mulher do fluxo de sangue esperou por 12 anos e foi curada. Um homem há 38 anos foi curado no tanque de Betesda. O cego Bartimeu, não sei há quanto tempo ele estava ali, mas ele foi curado. Ele foi curado. 10 leprosos, ele foi curado. Então, se Deus não fizer na minha vida, eu ainda vou dizer que ele faz. Se ele não curar, eu ainda vou dizer que ele cura. Não é porque ele não fez em mim. Não é porque ele não me tocou que eu não posso dizer. Deus ainda faz milagre. Deus ainda cura. Deus ainda liberta, porque ele liberta. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a libertação, ele é a cura. Ele é Deus. Ele faz e vai continuar fazendo. Independente se ele fizer em mim, ele ainda faz. Basta o querer dele, o tempo é dele. O tempo de Deus é bom e agradável. Ele faz e continuará fazendo, seja em mim, seja em ti, seja em qualquer pessoa. Ele ainda vai, ele ainda faz, ele ainda cumpre promessa. Ele ainda entra no hospital, ele ainda cura câncer, ele ainda cura AIDS, ele ainda cura opressão, depressão, ele ainda cura porque ele é o Senhor de Deus. Ele faz milagre, ele é sobre tudo, sobre todos, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Para onde esconderei-me, Senhor, de ti? Davi disse: onde esconder-me-ei? Onde eu posso me esconder da tua presença? Pois se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais fundo abismo, lá o Senhor também me encontra. Glória a Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Que percamos tudo, mas que não percamos a presença. Que venhamos ser igual a Elias, que não venhamos olhar para o Elias que fez o rio abrir, para o Elias que fez fogo do céu cair, para Elias que levantou um sucessor antes de partir, para Elias que
falou que não ia chover, não choveu, mas que venhamos olhar para Elias, que enfrentou a tristeza, a depressão, o momento ali de crise, que queria morrer, e disse: calma, respira. Essa é uma fase. Acredito que Elias ali olhou, depois de ter comido e dormido. Acredito que depois da segunda vez em que Elias acorda, Elias olha e fala: é um pensamento meu, uma conjectura minha. Elias talvez olhe ali e fala assim: eu precisava descansar. Nada está perdido. O Senhor ainda está aqui. Se Ele disse que vai comigo, é porque Ele vai. Eu precisava apenas descansar. E Elias come, e Elias bebe, e Elias se levanta. Elias se levanta. Elias se levanta de novo e continua caminhando. Ele continua caminhando. Oh, glórias! Capítulo 8. Levantou-se Elias, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Depois de comer e beber, Elias teve força para caminhar 40 dias e 40 noites sobre o monte Horebe, chamado o monte de Deus. É isso que Ele faz com nós. É isso que Ele faz conosco. É isso que Ele faz com você. É isso que Ele fez comigo. Depois da fase ruim, depois do alimento dos céus que Ele mandou, depois da força, depois da graça que Ele nos deu, Ele nos dá força para caminhar mais um pouco. Caminhe um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Não é hora de parar. Não é hora de retroceder. Não é hora de desistir. Caminhe um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Levanta-te. Esforça-te. Tem bom ânimo. Caminhe mais um pouco. Elias agora caminha durante 40 dias. 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. E ali entrou numa caverna. Perdão, me perdi aqui. Glória a Deus, aleluias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: sai para fora e ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor.
Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também sim. Um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. E também no terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à estrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? O que você faz aí, Elias? Sai para fora. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas. E só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Geo, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Zeel, e o que escapar da espada de Zeel, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com décima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai, a minha mãe. Então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então levou e seguiu a Elias e o serviu. Caminha, Elias. Ainda tem 7.000. Você não está só. Você não está sozinho. Elias pensou que estava só, mas a palavra de Deus disse a Elias: Elias, come pão, bebe água, porque longa a tua caminhada. Caminha, Elias, porque ainda tem 7.000 te esperando. Aqueles que não se prostraram, caminha mais um pouco, ande mais um pouco, caminha, não desista, porque Deus é contigo.